de Atos, o capítulo 1, Jesus é levado à ascensão e fica 40 dias com os discípulos. E Jesus com os discípulos, a Bíblia diz que então Jesus ensinava a eles a ser testemunha viva. E o que Jesus mais precisou de fazer, de mostrar para ele que Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava provando para os discípulos. Provando para os discípulos que ele havia ressuscitado. Era uma necessidade, porque já havia incredulidade naquela época. Já havia incredulidade com aquele povo. Então Jesus traz o seu sermão para os 12 discípulos. Ensina os discípulos como eles deveriam comportar. E depois da morte de Jesus, e mesmo no seu ressurgir, a igreja se enfraquece. Porque o povo olhava a igreja somente como Jesus, como líder da igreja. Jesus morrendo, Jesus sendo levado ao céu. Parece que o povo fica sem direcionamento. E então era essa necessidade de Jesus explicar os obreiros. Essa era a necessidade de Jesus implantar a igreja. Jesus podia dizer para aquele discípulo: olha, eu fui levado ao céu e a partir de agora, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vocês podem pregar, vocês podem fazer a obra. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Porque todo o evangelho de Jesus, ele foi trazido com uma responsabilidade no plural, nunca um evangelho autônomo. Jesus nunca ficou sozinho, Jesus sempre andava com mais alguém. A necessidade da igreja, todo evangelho autônomo é um evangelho vulnerável. Tem gente que quer ter uma igreja autônoma e é uma igreja vulnerável. Quando a liderança morre, aquele ministério acaba. É uma dificuldade para prosseguimento. Porque Jesus não ensinou o ministério apostólico para a igreja. O ministério apostólico é o ministério da pregação. Mas o ministério da igreja é o ministério de ide e fazei discípulos. Discípulos. Jesus então dá as orientações para eles e diz assim: olha, vocês vão descer para Jerusalém e vão orar até que vocês sejam revestidos de quê? De poder. De poder. Era uma testificação muito grande para aquele povo de estar com Jesus, de ver um Jesus morto, agora um Jesus ressuscitado. Mas aquele povo ainda estava com o coração congoente, estava com o coração altivo. Eles não tinham um discernimento de viver um direcionamento de Deus. É tanto que quando Jesus se ausenta deles, eles já tomam uma atitude que muitas igrejas hoje estão tomando. Judas, ele entra pelo o caminho que todos conhecem. Jesus nunca excluiu ele, porque toda a vida nos discípulos tem os Judas, tem os traidores, mas é problema dele, problema de quem está em pecado, problema de quem está em dificuldade, problema com quem está na traição. Todos vão receber a sua semente que você plantou, o seu fruto. Todos vão receber aquilo que você faz. Judas tem uma dificuldade muito grande no encerramento do seu ministério. Começar bem, irmãos, é muito bom, mas terminar bem é muito melhor. E é o mais difícil a terminar bem. Todo mundo começa bem, mas para terminar, a gente às vezes não termina, porque no percurso a gente descobre as barcadas da estrada, a gente descobre que tem interdição, que tem dificuldade, e mesmo com essas dificuldades a gente tem que continuar caminhando. A Bíblia diz então que os discípulos oram, mas eles não esperam. Jesus
trazer para eles quem é que eles iam escolher entre os discípulos. Ele diz assim: nós queremos saber quem que é o mais velho, os que andou com Jesus, nós vamos excluir esses daqui. E aí fez uma seleção e colocaram Matias e José de Arimateia. E a Bíblia diz que então eles sortearam quem ia compor os 12. E assim está acontecendo muitas vezes hoje. A promoção no ministério está virando um sorteio. Vamos ver aqui nesse sorteio quem é. Só porque esses discípulos, eles não estavam ainda revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo. Por isso tomou essa atitude. E ministério não é sorteio. Ministério é chamada e vocação. E a chamada é Deus quem faz para cada um de nós. É Deus quem diz quem é capaz, quem não é capaz. É Deus quem procura. Quem era Davi? Davi não era ninguém. Davi não era reconhecido nem por pai dele, nem pelos irmãos dele. Ah, mas ele rasgou o urso ao meio. E isso não trouxe importância nenhuma para os irmãos de Davi. Mas a Bíblia diz que o Senhor chegou para Samuel e diz assim: eu encontrei o meu servo. Então o que significa? Que Jesus estava procurando. Quem procura é Deus. Quem procura é Deus. Os irmãos de Davi dizem: você não tem capacidade. Mas Deus tinha encontrado Davi para ser o rei. E de fato ele foi. De fato ele foi. Porque o ministério não é de sorteio. Não adianta você querer ser meu amigo para me te promover, porque está errado esse ponto de vista seu. Eu posso ser seu amigo, mas o seu ministério, quem vai te chamar é Deus que vai te chamar e te capacitar para a obra. Ah, eu vou aproximar do pastor porque o pastor vai me promover. Não, não é assim não, não é no sorteio não. Você pode ser meu amigo, mas no ministério, quem vai inserir a sua chamada, quem vai galgar o seu ministério é você. É você. Essa é uma chamada sua. As aflições quem vai passar é você. E se você tem a chamada de Deus, você vai suportar as aflições. Nós não podemos ser uns obreiros fracos, que qualquer coisinha a gente quer desistir. Você não tem chamada de Deus, irmãos? Ah, pastor, é porque eu canto bem. E você acha que Deus está importando porque você canta bem? Você acha que Deus está importando porque você prega bem? Deus não está importando com esse negócio de talento. Deus não está procurando talentos. Deus está procurando quem de fato pode testificar que Ele é o Deus dessa terra. Deus está procurando pessoas que de fato querem pregar, não é a sua palavra, mas sim a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E muitos têm levado o ministério pelo alto da sua fama, pelo alto do seu entendimento, pelo alto do seu proceder, do seu caminhar, do seu talento. Você pode ser o melhor cantor da igreja, mas se você não converter o seu coração de fato, você vai perder a sua salvação. Você não pode nem ser representante. Mas a Bíblia diz então, nessa primeira igreja, eles descem para Jerusalém. Nessa primeira igreja só tinha 120 crentes. Porque ali parece que era uma dificuldade que o povo encontrava, dizendo assim: Jesus não está mais aqui. Não tinha mais multidão. Por mais que os discípulos eram bem orientados, mas não tinha multidão. Mas quando eles descem, obedecem Jesus, espera o que Jesus tinha planejado para eles, que era para eles descerem para a igreja. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês vão descer todos juntos no mesmo propósito. Vocês vão servir como igreja. E de lá Deus vai direcionar vocês para pregarem. De lá Deus vai direcionar vocês para irem. Porque Deus, Ele tinha esse entendimento para a humanidade, que é o entendimento da igreja. Ah, pastor, o meu ministério é avulso. Não, irmãos, você só tem ministério se você está servindo a igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é de quem?
é de Deus. Ele diz: edificarei a minha igreja, a igreja é dele. A igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém dessa terra, a igreja é de Deus. Aí ele está falando assim: a igreja é minha, edificarei a minha igreja, a igreja é dele. E não há portas do inferno, não há nada que possa se levantar e possa deter a igreja de Jesus Cristo. Por isso, com o sentimento de viver em igreja, nós, como os obreiros da casa do Senhor, temos que aprender a viver em igreja. Por quê? Porque nós servimos a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Quando você vai servir o ministério, você vai servir a igreja de Jesus. E essa igreja não é um hospital, essa igreja não é uma coisa, não é uma empresa. Essa igreja é o lugar aonde Deus vai restaurar toda a nação. Vai restaurar toda a nação. Então eles descem, e quando eles estavam, se você ler o livro de Atos 2, diz assim: e todos estavam, ninguém estava cantando, ninguém estava pregando. Porque nós temos esse negócio: se eu pregar, o fogo desce, se eu cantar, a coisa acontece. Lá em Atos, quem desceu foi o Espírito Santo, não foi ninguém, não foi nenhum talento, não. Estava todo mundo sentadinho, orando e clamando ao Senhor. O que Deus estava dizendo? Eu quero que vocês fiquem lá sentados, mas em união, me buscando. Porque quando vocês me buscam, eu desço com o meu Espírito, eu desço com a minha glória, eu encho vocês da minha presença. Oh glória! Aqui está a igreja verdadeira, o início da igreja que Jesus profetizou para os discípulos. A igreja que tem poder, a igreja que tem autoridade. E quando eles oravam, línguas repartidas foram repartidas no meio daquele lugar. Oh glória! Línguas estranhas foram repartidas no meio daquele lugar. E a Bíblia diz que o povo foi chegando, e uma grande multidão ficou do lado de fora da igreja por causa do barulho. E o povo falava línguas estranhas dentro da igreja, mas era Deus pregando e profetizando para o povo. O povo diz: como pode ser? Vocês estão falando a língua de todos os povos. Era Deus credenciando a igreja para chegar em todo lugar, dizendo: eu estou dando capacidade para vocês chegar em todas as línguas, eu estou dando capacidade para vocês chegar em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que a igreja não possa chegar, porque Deus credenciou a igreja para chegar em todas as nações, em todas as línguas, lá em Atos 2. E o povo ficaram entusiasmados para o lado de fora com o barulho da igreja, com o barulho do Espírito Santo que envolvia a igreja, porque aquele povo orava constantemente, aquele povo estava buscando a presença de Deus. Irmãos, aqui é lugar de nós buscarmos a presença de Deus para a nossa vida. Eu estava dizendo esses dias para os irmãos aqui da subsede: aprenda a fazer um culto para Deus. Liderança, obreiros, vocês querem resolver problema? Resolve depois do culto ou antes do culto. Na hora do culto, não se atreva, porque o culto não é seu, o culto é de Deus. Eu vou sair daqui, vou resolver. Um não canta, outro não canta, eu vou resolver agora. Não faça isso, o culto é de Deus. Sente e presta um culto a Deus. Este culto não é seu, não. Mas as pessoas hoje estão trabalhando na liderança e viraram técnicos do evangelho. Ele já chega na igreja com a prancheta dizendo assim: a irmã, o irmão, e fica o culto todo andando na igreja, e não tem mais culto. Nós, obreiro, irmãos, eu tiro isso por mim. Quando eu estava aí no meio de vocês, eu era mais usado por Deus. Quando eu estou aqui em cima, tem dia que eu estou aqui com a cara baixa aqui, eu digo: não, eu tenho que levantar, eu tenho que glorificar, porque este culto é para Deus.
gente invocou tanto com os títulos que nós esquecemos de buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não estamos mais chorando na presença de Deus, nós não estamos mais orando na presença de Deus. A gente vem com culto com a prancheta para dizer: esse teve esse problema, esse pastor pregou assim, se eu fosse pregar era diferente. Está errado, porque aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de nós todos estar num propósito só: adorar a Deus. E quando nós adoramos a Ele, o Espírito Santo dele chega ao nosso favor, que é o lugar de bálsamo. Que é o lugar de bálsamo. Quem chega doente aqui, com a palavra pregada, é curado pelo poder da palavra de Deus. Ela show me canto e demanda de mistério. Esse microfone aqui não tem unção não, irmão. Quem tem unção é você, que é um semelhante das boas novas. Tem gente que só sabe glorificar quando está com esse microfone na mão. Isso aqui não é nada não. Glorifica a Deus aí onde você está. Tem gente que só vai para a igreja o dia que é para ele pregar, o dia que é para dirigir o culto. Irmão, você está desviado se você está desse jeito. Se você vai cultuar, vai para a igreja, mesmo se você não vai dirigir o culto, mas vai com a sua melhor roupa, dizendo: eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai. Essa casa aqui é dele, este culto aqui é dele, essa palavra aqui é dele, a nossa glorificação é dele. O maior é ele sobre as nossas vidas. Esse povo é revestido. Não é só na técnica. Quanta gente que tem técnica, mas não tem o Espírito Santo de Deus na vida. E às vezes é até difícil você escutar. Ele está pregando a palavra, é uma benção, mas o Espírito Santo está longe da vida dele. Você tem dificuldade de ouvir o irmão. Por quê? Porque ele não busca de Deus uma palavra. Vai pregar no culto à noite, fica contando carochinha. Se você vai pregar, irmão, vai ler, vai estudar e pregue a palavra de Deus. Não use esse púlpito para fazer indireta para ninguém, não. Use esse púlpito para ministrar a palavra poderosa, a palavra que sara, a palavra que cura. Mas o Espírito Santo de Deus sai na vida e as pessoas estão andando pelos movimentos proféticos. Deus tem uma palavra para mim? Deus está falando com você desde a hora que você chegou aqui. Deus está falando com cada um de nós. A profecia já está acontecendo aqui e Deus está moldando o nosso caráter. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero que você tenha integridade também no mundo espiritual. Não seja só aparentemente, não seja só pelas técnicas que você aprendeu, mas pelo Espírito Santo que está sobre você. A Bíblia diz que um olhou para o outro e diz assim: eu vejo o Espírito Santo sobre você. 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 Não foi ele que disse: eu sou cheio, eu tenho dom de maravilha. Não, foi um olhando para o outro e dizendo assim: o Espírito Santo está sobre você. 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 Foi um olhando para o outro e vendo o Espírito Santo de Deus na vida um do outro. Porque todos estavam com o mesmo direcionamento. Todos estavam com o mesmo direcionamento. Então, antes de nós passarmos aqui para o capítulo 3, nós vemos em Atos dos Apóstolos o quanto a igreja de Jesus é saudável. Ela continua crescendo, os dons vão acontecendo no meio do povo. E o povo, como nós vimos aqui, lemos no capítulo 3, no capítulo 4, a igreja cresce ainda mais.
levantado o primeiro levante contra a igreja, para que o povo parasse de pregar. Mas a igreja, mesmo sendo perseguida, ela cresceu mais. Capítulo 5, levanta de dentro da igreja também um casal, dizendo: nós vamos prosperar a igreja, vou vender minha fazenda. E disse: olha, eu estou dando o dinheiro todinho da minha fazenda aqui, para eles ficarem em evidência, porque a igreja estava prosperando. Mas depois o Espírito Santo de Deus revelou aos profetas que eles só tinham dado a parte, eles não tinham dado tudo. Então continua o crescimento da igreja. No capítulo 5, as viúvas da igreja se levantaram contra Pedro. O evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 12, é o apóstolo João. Do capítulo 12 em diante, continua, começa então do apóstolo Paulo. E o interessante é que Pedro não ficou dizendo assim: vou fazer uma reunião com as viúvas aqui e vou dizer para elas que nós não estamos conseguindo, que o dinheiro estava entrando na igreja, estava prosperando a igreja. Aí começou a levantar os problemas, porque assim a igreja cresce, mas os problemas também crescem. Você quer uma igreja cheia? Então você tem que ter habilidade para você também vencer os problemas da igreja. Porque a igreja cresce, mas você também como líder tem que crescer. Não adianta você ter uma igreja grande e você ser um líder pequeno, medíocre, questionador. Quanto mais a igreja cresce, mais nós precisamos de crescer também na nossa maturidade. E a igreja é o lugar dos problemas, das dificuldades. A igreja é o lugar de nós olhar para o povo e melhorar o povo. Não é de olhar para o povo e excluir o povo. Não, Jesus não fez isso. Por que eu e você temos o direito de fazer isso? Jesus disse que nós precisamos de ser justo, não justiceiro. Não justiceiro, mas temos que ser justo. Ser justo, porque a palavra de Deus é reta, eficaz, e ela entra até juntas e medula do homem. Depois no capítulo 6, levanta um diácono que teve a maior pregação do livro de Atos dos Apóstolos. Não foi presbítero, não foi pastor, não foi apóstolo, foi um diácono Estevão. A Bíblia diz que o seu sermão, todos ficaram impactados. Nós estamos vendo aqui, nós temos diácono João, diácono Filmário, na frente da obra. E sejam os melhores diáconos que Deus levantou. Mas hoje essa questão de posição, irmãos, está tão grande. A gente não quer mais, não é ser, a gente quer ser hoje é o semideus dessa terra. Ninguém está satisfeito com auxiliar, com cooperador. Se ele é auxiliar, cooperador, ele quer ser diácono. Se ele é diácono, ele quer ser presbítero. Se ele é presbítero, ele quer ser evangelista. Se ele é evangelista, ele quer ser pastor. Se ele é pastor, ele quer ser bispo. Se ele é bispo, ele quer ser Deus. E a unção não está nessas posições, não. A unção está sobre o Espírito Santo de Deus que desceu sobre a sua vida. Deus tem condição de usar você para uma grande obra, sendo auxiliar, sendo membro. Deus tem condição de usar você para uma grande obra, sendo diácono, de ganhar todo um buzeiro para Jesus, irmão, viu, Mário? No capítulo 7 levanta outro diácono, Filipe. Filipe desce para Samaria e ganha toda a cidade para Jesus como diácono. Não foi como evangelista, não. Não foi como apóstolo, não. Foi como diácono. Pedro levanta no ministério, organiza uns auxiliares para cuidar das viúvas, mas não parou com isso. Diz assim: cuida das viúvas e nós vamos para a oração para que elas também sejam abençoadas. A igreja é assim, é um cuidando do outro. Não é levantando dificuldade na igreja. Não é levantando dificuldade na igreja. É um olhando para o outro e dizendo assim: ó,
eu te calço, eu te ajudo, porque nós estamos tudo no mesmo projeto, numa mesma obra. Irmãos, ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi as bancadas lá do João Dourado chegando, o som que nós compramos para lá. Que felicidade, dizendo que maravilha, o Senhor está prosperando a sua obra, o seu reino. É assim, nós somos todos no mesmo entendimento. Pastor, lá na minha igreja não tem, eu também não tenho. Eu não tenho guitarra e eu sou a subsede. Eu não tenho, aqui está, essa bateria aqui está na Misericórdia. O teclado é do irmão Jefferson. Mas todo dia nós estamos cantando e tocando aqui na igreja e glorificando o nome santo de Jesus. E Deus vai dar para todos nós, porque Ele é dono do ouro e da prata, e Deus está prosperando o seu rebanho. Deus vai prosperar a sua obra. Deus vai prosperar a sua obra. A obra foi crescendo. Filipe esteve, foi dissipado porque ele pregou, porque ele se destacou. Foi um levante tão grande que acabou com a sua vida. E hoje está assim. Quando uma pessoa se destaca, o outro quer derrubar, o outro quer matar. E não é fora, não, é dentro da igreja. E isso tem que acabar. Porque Deus chama quem Ele quer. E se Deus chamou, irmão, quem sou eu ou você para questionar? Quem sou eu ou você para questionar? Foi Ele que chamou. Foi Ele. Então pronto. Mas a igreja foi edificada assim. No capítulo 3, Pedro e João estão indo para onde? Para a igreja, para o templo. Porque Jesus, Ele edificou foi a igreja. E quando Ele chega na porta da igreja, tem um homem que a sua história diz assim: nunca andou. Nunca andou. Me dá uma esmola. Mas os dois obreiros olham para ele sem nenhum custão no bolso. Porque evangelho não é enriquecimento. Evangelho é a graça de Deus sobre a sua vida. Esse negócio que está pregando aí hoje está errado. Ah, irmãos, é porque eu morava na favela, agora Deus me deu um apartamento, eu estou num carro novo. Isso não é poder de Deus. Isso aí, sabe o que é isso? Consequência do seu trabalho no reino. Você sabe o que é poder de Deus? É você exercer o ministério e ver vidas aceitando a Cristo através de você. Vidas sendo transformadas sobre a sua vida. Não é eu chegar aqui hoje e dizer assim: ai, irmãos, eu cheguei num carro pequeno, hoje eu estou com a caminhoneta, Deus me abençoou nesse lugar. Não, irmão, isso é consequência do meu salário, da minha administração. Não tem nada a ver com a obra de Deus isso. E hoje você vai para os congressos, os cantores que estão hoje na frente dizendo: é porque eu comia uma vez por dia, eu ficava 3 dias sem comer, agora eu como picanha, eu como isso, eu como aquilo. Isso é consequência do seu ministério. O ministério de Jesus não é enriquecimento, porque se fosse assim, Jesus era o homem mais rico da terra. Nem carro Jesus tinha para andar. E por que eu e você ficamos com essa vaidade, irmãos? A igreja hoje virou desfile de moda. Os irmãos vêm para a igreja, virou desfile de moda. Não, irmão, que não é lugar de desfilar, não. Aqui é lugar de nós glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Que é lugar para isso. Arruma, enfeita a igreja, tudo bonito. Eu quero saber se você tem enfeitado com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você chega, está tudo enfeitado, mas o Espírito Santo de Deus está longe do culto. Você chega e para você ver uma tonelada em cima dizendo assim: cadê? O povo não orou para essa festa, não? A preocupação do bem-estar de tirar a selfie bonita, de arrumar um lugar. Hoje está assim, todo mundo arruma um lugar. Aqui ó, eu participei do evento, eu estou aqui. Eu quero saber se você recebeu o Espírito Santo de Deus nesse evento. Esse tem que ser o nosso entendimento, irmãos. É de ser transformado por dentro, não é por fora, não.
Pedro olha para ele e João diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho de Deus na minha vida. O quanto você tem de Deus na sua vida? O quanto você pode testificar de Deus na sua vida? O quanto a sua família pode falar que você tem de Deus? Ih, pastor, lá na minha rua, meus vizinhos, eu sou o mais bagunceiro, o mais barraqueiro de lá. É falta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa de ser revestido pelo poder de Deus. Quanto que você tem de Deus na sua vida, irmão? Pastor, mas eu só me respeito, eu tenho 30 anos de crente. Pois é, se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, no dia do arrebatamento Jesus vai dizer: não te conheço. Não te conheço. Aqui não é lugar de nós mostrar carteirinha. Aqui é lugar de nós mostrar o Espírito Santo de Deus testificando da nossa vida. Como obreiro da seara, como submissão, respeitando a liderança, olhando para a liderança. O que ele falou para ele? Olha para nós. E eu te pergunto, pode olhar para você? Você é exemplo para alguém? Olha para nós. Nós obreiros que estamos aqui em cima, pode olhar para vocês como exemplo? Olha para nós. Porque o que vai trazer para você a bênção não é o dinheiro. O que vai trazer a bênção para a tua vida é o quanto eu tenho de Deus na minha vida. Olha para mim, olha para mim. Ele olhou e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, isto eu te dou. Quem pode receber esta palavra sobre a sua vida? O que eu tenho, receba sobre o teu ministério agora, no nome de Jesus. O que eu tenho é a graça de Deus sobre a tua vida. O que eu tenho foi a palavra que me converteu e vai converter você também. O que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantos têm de Deus aqui nesta noite? Levanta as suas mãos para o céu e diz: eu tenho, eu tenho. Pode gritar nesta noite. Pastor, eu não gosto de gritar. Então grita assim mesmo, diz: eu tenho. Oh, aleluia. Quanto é que você tem de Deus na tua vida? Você já não consegue mais chorar na presença de Deus. Você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você vem para o culto e fica olhando o relógio, que hora que vai acabar. Mas o pastor vai pregar 1 hora. Quanto que você tem de Deus na sua vida, meu irmão? Quanto que você tem de Deus na sua vida, minha irmã? Quanto que você tem de Deus na sua vida, obreiros da seara? Quanto que você tem de Deus na sua vida, jovens? Quantos que você tem na sua vida de Deus? Não é do pastor Lucas, não, é de Deus. E a Bíblia diz que ele olhou e pegou ele pela mão. E a Bíblia diz que ele levantou. Ele levantou. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente levanta quem está caído. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós mudamos história por onde a gente passa.
A história daquele homem era o seguinte: nunca andou, mas quando encontrou um homem de Deus, a história dele teve uma mudança, dizendo: então ele saltou, então ele levantou, então ele andou. Quantas pessoas que a história dele ele está dizendo: a minha história vai terminar assim. Eu nunca andei, eu nunca levantei, sempre esteve sentado na cadeira, mas hoje, pela palavra pregada, você recebe autoridade para levantar, para guiar pessoas. Levantar. Então levantou. E eu fiquei lendo essa passagem, vendo. Ele levantou e saltou. E saltou. Sabe o que é isso? O salto é muito rápido. E no ministério a gente tem que entender isso. Tem dia que você está em cima, mas tem dia que você está em... Então não fica com essa vaidade, porque hoje você está por cima, porque amanhã você pode estar por... Então saltou. Sabe o que é isso? É o que está dentro de você. Não é o seu salto. Não é porque você está na frente. Não é porque você está pregando. Não é porque você é obreiro. É pelo que tem dentro de você. Você pode estar em cima, mas você também pode estar embaixo também. Não tem problema. É o que está dentro de você que faz você caminhar. Eu só vou pregar se o meu nome estiver no cartaz. Não, você vai pregar porque dentro de você tem a palavra de Deus. Eu vou cantar porque colocou meu nome. Não, você vai cantar porque na sua boca tem louvor. O salmista disse: então o Senhor colocou um novo cântico sobre a minha boca, firmou os meus passos. Você tem louvor? Você tem louvor? Então não precisa de posição. Não precisa de você estar na frente. Não precisa de você ser o pregador. Não precisa de promoção. Continue. 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 Aqui são passageiros. Nós somos passageiros. Hoje nós estamos vivos, amanhã é outro. Não temos pedestral aqui nesta terra. Para com esse negócio de achar que você é importante. Quem é importante é Jesus, irmão. É Jesus que é importante. É Jesus que cura, é Jesus que é autoridade, é Jesus que nos dá esta graça. Ribassome cala tudo rasteria, e cala some halaya asturia lecando, rimiai astaria, becanto de mistério. Esse negócio vai sair do teu coração. Essa síndrome que você só quer ficar em cima, saia da tua vida nesta noite e seja usado onde você está. Glória. Glória a Deus. Mas a vontade de crescer, a vontade de querer ser maior,
é tão grande. Você está na igreja pequena, que é uma igreja maior. Você tem que preocupar em ser testemunho na igreja pequena, porque a Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Quem coloca é Jesus, não é você não. Não é você não. É Jesus que te coloca. Faça o melhor trabalho onde você está. Se você é auxiliar, seja o melhor auxiliar. Se você é diácono, seja o melhor diácono. E não é para você ser promovido ao presbitério não. Se você é presbítero, seja o melhor presbítero. Se você é evangelista, seja o melhor evangelista. Se você é pastor, seja o melhor pastor. Não onde você está. Para com esse negócio de andar só no salto. Não. Isso é tudo passageiro. Hoje eu sou pastor regional. Amanhã eu posso estar sentado lá embaixo. Quantas vezes eu vim aqui e sentava aí no meio? Era diácono. Nunca pensei em estar aqui. Hoje eu estou aqui. Mas eu fiz o melhor papel quando eu fui auxiliar. Fiz o melhor papel quando eu fui diácono. Fiz o melhor papel quando eu fui presbítero. Fiz o melhor papel quando eu fui evangelista. E hoje na função de pastor, não vou deixar para trás. Vou dar o meu melhor. Aleluia. Ministério não se faz pelos saltos. Ministério se galga. E a gente galga o nosso ministério pelo nosso testemunho. Porque está cheio de gente que está na frente, mas não pode pedir para ninguém olhar para ele. Ele não é referência nem para a família dele. Até os filhos dele ele já perdeu para o mundo. E Jesus requer de mim e de você testemunho, integridade. Deus requer de nós graça para caminhar nesta jornada. Os Pedro de hoje somos nós. E ninguém mandou Pedro levantar. A Bíblia diz que ele estava, e quando as línguas foram repartidas, então Pedro se levantou. E quando ele começou a pregar, 3.000 almas aceitaram Cristo como Salvador da tua vida. Faça assim com as tuas mãos. Você que vem neste culto nesta noite, receba graça e autoridade para você ganhar almas. Teus sermãos, com a palavra de Deus pregada nesta noite, receba deste humilde servo de Deus que traz a exposição desta palavra sobre a tua vida. Quando você abrir a boca, muitas almas aceitarão a Cristo, e a igreja de Cristo vai crescer, vai expandir, porque Deus colocará sobre a tua boca uma palavra de boas novas, e aonde você chegar, o Espírito Santo de Deus vai testificar sobre a tua boca. 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 Então esse homem levanta. E no capítulo, e no verso 8 diz assim: e todo o povo viu andar. Não foi todos que viu ele saltar, porque o salto é rápido. Não se vive de salto, se vive andando. Estou caminhando. Estou como hino de 141. Onde guiar-me, meu Senhor. Tem dia que você pula, mas tem dia que você só anda. Tem dia que você dá até umas rodadinhas, mas tem dia que Deus aperta a sua orelha e diz assim: hoje você conserta, hoje eu te aperto os seus parafusos frouxos. E você tem que sair do culto dizendo: Deus está me apertando e se consertando, porque nós estamos andando, nós estamos andando, nós estamos andando. Ninguém aqui está como varão perfeito, todos nós estamos na escola de Jesus. Deus está aperfeiçoando Deus está aperfeiçoando o ministério, Deus está aperfeiçoando a igreja, Deus está guiando a igreja e está dizendo: todos precisam ver vocês
andar na minha presença, andar na minha palavra, andar no meu testemunho, andar na minha santificação, andar na minha graça. Pastor, e quando o povo vê eu sendo usado? Porque chegaram para ele e dizem assim: é ele. E esse negócio é um problema. Quando canta bem, quando prega bem, aí quer mandar no pastor, não quer ter tutor, quer andar do seu jeito. Deus me levantou como cabeça, não sabia. Sai da igreja, não comunica o pastor, e acha porque canta bem, é porque é esse negócio, é ele. Se ele cantar, as coisas acontecem. Se ele pregar, as coisas acontecem. E não é porque eu prego, porque você canta que as coisas acontecem. É porque o Espírito Santo de Deus veio sobre eu e sobre você. A autoridade está com a igreja. Porque é a igreja que te leva. A igreja, você é obreiro do ministério. Os seus talentos é para servir a obra de Deus, a igreja de Jesus. E a Bíblia diz que ele levantou e foi e se abraçou aos pés de Pedro e João e disse: não fui eu não. Não sou eu não, foi eles. Porque muitas vezes vocês passaram na porta do templo e nem esmola vocês me deu. Mas foi eles, não é eu não. Foi eles que me levantaram. Foi eles que me levantaram. E o testemunho daquele homem foi tão grande que a Bíblia diz que ajuntou uma grande multidão. E a Bíblia diz que eles levantaram. E Pedro traz outro sermão: mais 2.000 almas aceitam a Cristo. Sabe o que Pedro disse? Por que vocês estão estarrecidos porque esse homem levantou? Mas Pedro, ele nunca andou. Vocês precisam de saber que quem levantou este homem não foi eu. Foi o Jesus que vocês rejeitaram. Foi o Jesus que vocês lá atrás deixou ele ser crucificado, que vocês não receberam, como João disse. Mas de fato ele morreu. Mas ele ressuscitou e nos revestiu com a sua graça, com o seu Espírito. E hoje nós estamos aqui pregando e dizendo para vocês precisam de se arrepender. Porque Ele abriu a porta da graça sobre a vida de vocês. E se vocês aceitarem Ele como Salvador da vida de vocês, vocês serão cheios também do Espírito Santo de Deus. Mais de 2.000 almas aceitaram a Cristo. Como podemos dizer que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida se nós não estamos conseguindo ganhar as almas para Cristo? É a pregação que está ruim? É a falta de Deus na nossa vida. Porque quem convence o homem do pecado não é a pregação simplesmente, mas é Deus que convence os corações através da sua palavra. Você vai pregar, ore. Você vai para uma cruzada cantar, ore antes de você e diz: salva Jesus, salva Jesus. E se Deus te usar na pregação, não se levanta dizendo: Deus está me usando, dizendo é porque eu estou importante.
olha para o céu e se sinta como cisco nesta terra, porque é Ele que é poder, é Ele que é graça, é Ele que é autoridade, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem determina, e Ele dá os pés para a igreja dele andar. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus Cristo. Quem edificou a igreja foi Ele. Esta autoridade está com a igreja de Jesus. Nós estamos fazendo cruzada todas as semanas, e eu quero profetizar aqui nesta noite que toda semana vai ter alma salva para Cristo, que toda semana Deus vai salvar, que toda semana Deus vai libertar. Quem está comigo nessa palavra? Secretário de missão, receba esta palavra também. Obreiros, Deus vai salvar todas as semanas. Recebe autoridade sobre essa palavra. Deus vai libertar, Deus vai levantar, Deus vai resgatar, Deus vai usar você para esta obra. Deus vai usar o seu povo para esta obra. Então você quer ser obreiro da obra de Deus? Para ser obreiro é isso. É ter a graça de Deus na vida. Ser obreiro não é título. Ser obreiro é ajudar o seu pastor. Outro dia eu fiz uma reunião aqui, e aí me disseram assim: pastor, mas o senhor não está ajudando nós. Eu falei: então vocês saem da frente, porque eu botei vocês para me ajudar, não foi para ajudar vocês não. Inverteram sobre a liderança da igreja. É o pastor que tem que ficar ajudando os obreiros. Você foi levantado para ajudar o seu pastor. Mas a independência, o autônomo, é porque Deus me levantou. Se você não consegue servir a igreja de Jesus, Deus não te levantou. Você está vulnerável. Porque hoje esse desengrejamento é justamente por isso, pelas redes sociais, pelas mídias, que estão levantando os profetas que nunca respeitou ninguém, que não tem vida com Deus, e porque tem uma palavra bonita, arrasta multidões. E nós fazemos as cruzadas, e às vezes temos dificuldade de encontrar com o povo. Nós temos que ir, irmãos, com as mãos levantadas, dizendo: Deus vai fazer uma grande obra. Todos os obreiros unidos para um projeto. Todos unidos. Não é para ter dificuldade na evangelização, não é para ter dificuldade lá na congregação, porque toda congregação nossa tem obreiros. Não é para ter dificuldade. E eu não estou falando isso porque eu sou pastor, não. Eu estou falando isso porque você é obreiro. Você aceitou a consagração, você recebeu o treinamento para ser um obreiro. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. O chamado veio sobre você. E agora você quer achar que você é alguma coisa? Você só é porque Deus te levantou. Se Deus sair, ai de mim, ai de você. Sirva a igreja de Jesus. Eu não vou fazer, pastor não me mandou. E muitas vezes tem gente na porta do templo, que a história dele está dizendo: a minha história acaba assim. E você não precisa de chamar o pastor, por quê? Porque sobre você veio o Espírito Santo de Deus. Que cheguem aqui com testemunhos, dizendo: pastor, Deus levantou. Pastor, eu orei, Deus curou. Pastor, estava doente. Quando nós estávamos orando, Deus fez a vitória. Eu fui lá, pastor, fiz o culto lá, e a família aceitou a Cristo, porque a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a igreja de Jesus Cristo. Vocês recebem esta palavra? Deus abençoe todos vocês que vieram. Todos nós somos obreiros do ministério. Somos obreiros desta grande obra. E no final deste ano nós queremos ver essa igreja duplicada. Queremos terminar esse ano, esse templo.
Mas o ano que vem já queremos começar um novo projeto de uma nova catedral, porque não vai comportar aqui dentro, porque a igreja de Jesus vai entrar sobre essas ruas salvando vidas para Cristo. Esse não é um projeto do pastor, esse é o projeto da igreja de Jesus. Ide até os confins da terra.